Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu consiga levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com Samuel Fernando de Souza. Ele é historiador e professor da Escola de IES de Ciências do Trabalho. E hoje a gente vai lembrar uma questão básica. A gente vai falar sobre a história do movimento sindical. E aí, se você achou que isso pode ser muito chato, a história, em via de regra, a gente tem que lembrar da história o tempo todo para aprender com ela, não repetir os mesmos erros, para tentar melhorar. Por isso a importância da gente conhecer a história, tanto dos movimentos quanto do nosso país e todas as questões. Samuel, muitíssimo bem-vindo. Muito agradecida por disponibilizar seu tempo. É sempre um prazer para mim conversar com historiadores. Obrigado pelo convite. Vamos Feliz em estar aqui. começar? Que bom! Vamos conversar. Vamos ver se esse programa a gente conta e lembra de algumas coisas que geraram um grande resultado para o trabalhador. Porque, afinal de contas, assim, queria que você explicasse para o nosso telespectador, que está sempre me vendo aqui na TV, falando sobre sindicatos, mas que às vezes não consegue entender de verdade o que é um sindicato. Tudo bem. Existe um certo equívoco, e esse equívoco é causado por uma falta de perspectiva histórica. Você está falando agora da importância de se olhar para o passado, e eu sempre trabalho com os estudantes, dirigentes sindicais, que é o público com quem eu trabalho. Eu sempre converso sobre qual que é a função da gente olhar para o passado, qual que é a principal razão desse olhar para o passado, para que serve olhar para o passado, e a melhor resposta para esse exercício de pensar o tempo, de pensar a história, a gente olha para o passado para desnaturalizar o presente. Que a gente vive pouco, herda estruturas já construídas antes do nosso nascimento, e a nossa tendência é naturalizar esse mundo que a gente recebe. Só que o mundo está em constante mudança, mesmo que a gente não perceba essas transformações. As relações de trabalho se transformam também ao longo do tempo. E quando a gente se dá conta de que todo o processo histórico está em mudança, a gente se dá conta que nós somos atores políticos e que a gente pode interferir nesse processo de mudança. Então, a gente olha para o passado para desnaturalizar o presente. Nossa, boa. E tem uma perspectiva sobre a origem dos sindicatos que é muito naturalizada, que ela foi construída ao longo do tempo como uma forma de tentar restringir o espectro da ação do movimento sindical. As pessoas dizem que o sindicato é uma organização da classe trabalhadora para defender os seus interesses econômicos. E essa é uma visão extremamente limitante do que é, de fato, um sindicato. Essa visão começou a ser construída no Brasil na década de 1930, no governo Vargas, para tentar suprimir a ação política do movimento sindical e construir toda essa perspectiva de que o sindicato atua pura e simplesmente na luta por melhores salários e melhores condições de trabalho. Até a intelectualidade embarca nessa perspectiva que é equivocada e que ela tem como pressuposto o controle da classe trabalhadora. Definir sindicato, se for definir sindicato, e eu acho que a melhor definição de sindicato é a principal organização da classe trabalhadora no mundo capitalista. Essa é a melhor definição. Por que principal organização da classe trabalhadora? Porque os sindicatos, em sua origem, eles não apareceram, no período da Revolução Industrial, na virada do século XVIII para o século XIX, eles não apareceram pura e simplesmente para defender melhores salários e melhores condições de trabalho. Eles apareceram também para defender a ampliação dos direitos políticos da classe trabalhadora. A gente pega o movimento sindical na Inglaterra, que começa a se consolidar na década de 1820, parte das disputas era para ter essa instituição, para defender melhores salários e melhores condições de trabalho, mas o que vai caracterizar o movimento sindical na Inglaterra, boa parte do século XIX, é a luta pelo direito de voto, pelo direito de participação política. Então, tem
tem uma sociedade que começa a se configurar na virada do 18 para o 19, que é esse período que o Eric Hobsbawm chama de a Era das Revoluções, que é a sociedade burguesa, o Estado burguês, a forma de se fazer política da burguesia, e esse Estado burguês ele é refratário à participação política da classe trabalhadora. Por princípio, a classe trabalhadora não vota, mesmo que seja a sociedade que propõe que todos são iguais, e tal, mas todos são iguais perante a lei, não necessariamente em termos de direitos de participação política. E o movimento sindical, ele entra para defender a ampliação dos direitos políticos, também a ampliação dos direitos políticos da classe trabalhadora. Tem uma outra perspectiva sobre o que é sindicato, que muita gente diz que os sindicatos eles são uma concessão da burguesia para a classe trabalhadora, e o processo é totalmente inverso. Os sindicatos eles são a primeira grande conquista da classe trabalhadora de constituir uma estrutura, uma instituição política para defender os seus direitos. E eles só apareceram depois de muita luta. Muita mesmo. De muita luta mesmo. E assim, a sua manutenção é sempre resultado, a manutenção da existência dos sindicatos é sempre resultado de muita luta. Então, principal organização da classe trabalhadora no capitalismo. Já começamos muitíssimo bem. E aí posso dizer que é impressionante quando outros olhares vêm falar aqui no programa Trabalhador em Foco, né? Porque ao longo desses 8 anos eu nunca ouvi antes alguém falar que o sindicato era isso tudo. É isso tudo que a gente vê ainda sofrendo horrores e pelo jeito vai continuar, porque é quase uma concessão da burguesia, né? Não, mas sim. Isso é muito interessante do pensar o sindicato. E aí nasceu por conta do voto, para que os trabalhadores pudessem votar, e aí, consequentemente, em algum momento também serem votados, e a gente vê 2021 e ainda existe uma minoria absurda de trabalhadores que chegam lá na política, né? Que podem fazer as grandes transformações em benefício do trabalhador. O tempo passa rápido ou não passa rápido, mas, de qualquer forma, a gente continua ainda nessa mesma discussão. E aí, dando continuidade a essa questão, entendemos o que é o sindicato. Mas, afinal de contas, quando a gente entende o sindicato enquanto instituição e a gente fala movimento sindical, historicamente, o que esse termo quer nos dizer ou deveria nos dizer? O movimento sindical ele se traduz nessas instituições que ele consegue constituir ao longo do tempo, que a classe trabalhadora consegue constituir ao longo do tempo. No Brasil... pode falar. Não, pode continuar. No Brasil, nós temos a história de um movimento sindical bastante rica, né? A gente não presta muita atenção nos aspectos na participação do movimento sindical, na constituição da nossa história, da construção da nossa democracia. Quando a gente trata de história do movimento sindical, eu sempre começo conversando com o pessoal que o movimento sindical é um grande ausente na história que a gente aprende na escola. Eu mencionei que uma das razões para o surgimento do movimento sindical foi a disputa pela ampliação de espaço político da classe trabalhadora dentro do Estado burguês. Considerando isso, é por conta da ação da classe trabalhadora que as repúblicas que vão sendo instituídas desde o século XIX, estabelecem ao longo do tempo o direito de voto universal, que essa é uma demanda da classe trabalhadora organizada. Essa é uma demanda do movimento sindical. A democracia, tal como a gente conhece, ela não é dada de mão beijada, ela é uma conquista. Ela é uma conquista feita a partir da classe trabalhadora organizada. Isso para falar um aspecto, mas tem vários momentos da história do Brasil que a gente só entende
os processos se a gente coloca o movimento sindical na equação. A gente tem uma história extremamente rica de organizações sindicais no Brasil, desde quando o sindicato se torna a forma de organização hegemônica da classe trabalhadora, lá na Primeira República, no começo do século passado, na luta para a extinção dos resquícios da escravidão. A gente tem experiência de sindicatos que surgem no Rio de Janeiro, de ex-escravos, cujo principal objetivo, num primeiro momento, é abolir os castigos físicos. Então, é uma luta contra essa herança da escravidão que constitui uma potência dessas organizações que, ao longo do tempo, vão transformando a própria estrutura do Estado brasileiro. Na Primeira República, que vai de 1889 a 1930, não existia, por princípio liberal, não existia nenhum tipo de regulamentação das relações de trabalho, nem limite de jornada, nem data para pagamento, nem férias. E é o movimento sindical organizado que começa lutando para estabelecer limites para a exploração e consegue pressionar o Congresso, o parlamento brasileiro, a votar algumas leis que estabelecem algumas restrições para a exploração, alguns limites para a exploração. E esse processo vem num crescente, num governo extremamente autoritário, como foi Getúlio Vargas na década de 30 e 40, a classe trabalhadora conquista a consolidação das leis do trabalho. Então, historicamente, nas escolas, eu aprendi na escola, por exemplo, que isso foi dado de mão beijada, porque Getúlio Vargas era um clarividente, bonzinho. Era isso que eu ia questionar. Eu não me lembro sequer de uma vez em que eu tenha ouvido falar em sindicato ou movimento sindical ao longo da minha formação escolar. Ao passo que, quando eu cheguei aqui neste lugar que hoje estou como jornalista e apresentadora deste programa, eu ainda tinha uma visão deturpada sobre o que era sindicato e movimento sindical, e foi ao longo do tempo, na construção do meu trabalho aqui, para levar conteúdo para quem está em casa, é que eu fui me percebendo como completa desconhecedora do que é o sindicato, do que é o movimento sindical e da importância de todas as lutas que elas estão completamente suprimidas dos livros de história convencionais que a gente vai estudando no colégio e também do discurso das pessoas, porque se a gente comenta socialmente, não, o sindicato, você vai no seu sindicato, pergunta no sindicato, você vira, ainda em 2021, você vira um monstrinho creque-creque ali nas rodas sociais, né? É muito importante você falar sobre isso, porque eu também aprendi na escola que, assim, nossa, né, Getúlio era linda, as consolidações foram doadas, porque ele era muito bom e ele pensava muito no trabalhador. E desculpa interromper o seu pensamento, mas não, tudo bem. Era o grito de uma jornalista falando para quem está em casa, o historiador não aprendeu assim, a jornalista também não aprendeu, e é por isso que você de casa também não aprendeu, porque não era para aprender. É um pouco disso, Samuel? Exatamente. Aliás, é bastante disso, porque na própria universidade, esse debate de analisar a sociedade, a história do Brasil, do ponto de vista da classe trabalhadora e do movimento sindical, é um processo bastante recente. Nas próprias... Olha, eu saí... Eu fiquei muito tempo fazendo pesquisa na universidade e depois fui trabalhar com movimento sindical, com formação sindical. Na própria formação sindical, a perspectiva ainda é enviesada. É um árduo trabalho de formação para reverter essas noções equivocadas do que significa o movimento sindical e qual é o papel do movimento sindical na história. É um trabalho bastante árduo a ser feito ainda. A gente vai tentando reverter aos poucos isso, mas essa perspectiva, por exemplo, do Getúlio Vargas bonzinho, que era parte das peças de propaganda do próprio Getúlio, né? Que ele era tão clarividente que se antecipava aos anseios da classe trabalhadora, né? E essa propaganda entrou na universidade, entrou nos livros didáticos, entrou na formação sindical, e
Então, tem uma tarefa de recontar essa história, de recontar essa história do ponto de vista da classe trabalhadora. Recontar essa história do ponto de vista da classe trabalhadora, falamos agora do Getúlio Vargas, da CLT. E aí queria que você desse alguns outros exemplos que se tornem bem tangíveis para o nosso telespectador, para que ele consiga entender que conquistas que fazem parte do dia a dia dele são, na verdade, o resultado de árduo trabalho do movimento sindical e de... Quando a gente fala movimento sindical, fica com uma coisa muito, nossa, bonita, né? Essa coisa assim, movimento sindical. Mas a gente está falando de homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, que se dispõem a estar à frente dessa organização, muitas das vezes sofrendo retaliações pessoais nas suas práticas profissionais para conquistar direitos coletivos, não é isso também? Para a gente também sair dessa coisa do campo do assim, o movimento sindical é uma coisa que tem gente trabalhadora que às vezes sofre retaliação e é por isso que não pode ser demitida, e tem todas essas coisas que a gente fala aqui e que muitas das vezes ficam numa linguagem muito subliminar e menos prática, para as pessoas entenderem assim, estamos falando de gente que está lá trabalhando por uma coisa coletiva. Uhum. Bom, seria difícil fazer uma lista das conquistas do dia a dia. Eu só consigo pensar por exclusão, porque por Já exemplo, é ótimo. Porque, por exemplo, vamos comparar com... Em 1888 foi abolida formalmente a escravidão no Brasil. Ao longo dos anos seguintes, uma série de práticas como castigo físico, continuam sendo utilizadas na exploração de mulheres e homens no espaço de trabalho. Essas trabalhadoras e trabalhadores, na virada do século XIX para o século XX, eles não tinham limite de jornada de trabalho estabelecido em lei. Então, a jornada poderia ser de 12, 14, 15, 16, legalmente poderia durar 24 horas, porque não existia lei que limitasse. Os patrões pagavam no dia que bem entendiam. Não tinha um dia estabelecido para pagar. Não tinha direito de férias. Não tinha direito de descanso semanal. Nunca para, nunca descansa. E todas essas, evidentemente que os limites eram estabelecidos na negociação, mas a negociação sempre pende para o lado do patrão. A gente discute isso ainda hoje. Exatamente. Que a negociação sempre está na mão do mais forte. E quem é o mais forte? É aquele que paga, é aquele que compra a sua mão de obra, porque você, enquanto trabalhador, precisa daquele pagamento para existir, para viver, para pagar as contas. Então, você se submete. Eu faço sempre uma analogia toscona aqui no programa, que eu falo do fiapo do macarrão. Um macarrão sozinho daquele espaguete que você compra no pacotinho, você quebra assim. Quando você pega um pacote de macarrão, você não consegue quebrar. E aí eu faço essa comparação há anos aqui, que o movimento sindical é isso, porque na negociação direta é difícil, mas quando você está coletivamente, ainda é difícil para o trabalhador negociar, mesmo com a força da coletividade, mas é bem mais prático, porque não vai ser um a ser demitido, né? Exato. Então, por isso que eu falo que é difícil enumerar as conquistas decorrentes dessa luta da classe trabalhadora organizada no movimento sindical, porque todos os limites para exploração que a gente consegue estabelecer de alguma maneira, que o trabalhador não pode, o trabalhador não pode ser assediado, ele tem que ter o direito ao descanso, ele tem que ter direito ao ressarcimento, ele tem que ter direito à indenização, tem direito a férias remuneradas, a um dia certo para receber o pagamento não pode ser diminuído. Todas essas conquistas são conquistas da classe trabalhadora organizada, porque nada é uma concessão do capitalismo. O Antônio Cândido fala, o capitalismo não tem face humana alguma. O capitalismo é um sistema de organização social baseado na expropriação do tempo de vida das pessoas
em benefício de um pequeno grupo. Essa é a base de organização dessa organização social que a gente vive. Então, toda a limitação, todo o limite à exploração do tempo que as pessoas conseguem estabelecer ao longo do tempo foi por conta de muita luta e da luta da classe trabalhadora organizada. Agora, você mencionou a dificuldade da negociação. A negociação entre partes com poder desigual sempre é muito difícil, por isso que a gente tem que se coletivizar para ter maior capacidade de pressão. E, ao longo do tempo, a gente conseguiu institucionalizar essa pressão em leis. Então, essa pressão foi sendo cristalizada em leis. E agora a gente entrou num momento de retrocesso, porque os limites legais têm sido, desde o golpe de 16, principalmente desde a reforma de 17, vem sendo, esses limites vêm sendo destruídos e a gente tem sido empurrado cada vez mais para o início do século XX de novo. Então, mais que no movimento sindical é necessário para reestabelecer esses limites para exploração, para reestabelecer essa cristalização dos direitos dentro da estrutura do Estado burguês, que é a principal luta da classe trabalhadora organizada. Sei que muita gente fica pensando, desalentada, porque o movimento sindical tem sido objeto de ataque virulento nesses últimos anos, e as pessoas, às vezes, por falta de perspectiva histórica, acham que a instituição está caminhando para o seu fim. O movimento sindical está acabando. Essa fala. Só que não, né? Só que não. Outro dia eu entrei numa formação sindical, já foi antes da pandemia, então foi presencial, e eu fiz uma piada. Mas é uma piada que eu deveria ter feito na formação online, porque eu corri risco físico. Eu tinha acabado de entrar na formação, e uma das primeiras perguntas que um dirigente fez para mim foi: professor, o movimento sindical está acabando? Eu brincando, eu falei: se tiver, graças a Deus, né? Finalmente. Aí eles me olharam sérios, assim, eu falei assim, não, porque o movimento sindical, ele nasce junto com a consolidação do capitalismo, ele é a principal organização da classe trabalhadora para combater a exploração capitalista. Se o movimento sindical estiver acabando, é indício de que o capitalismo está acabando. O capitalismo está acabando? Não. Então fica tranquilo que o movimento sindical vai existir, ele vai se reformular e vai continuar forte durante muito tempo ainda. Ótimo, adorei essa resposta. Vou utilizar, ainda vou botar aspas, porque eu sou uma pessoa boa. Jornalista é bom para lembrar os créditos desse seu pensamento. A gente está chegando no final do nosso bate-papo, e aí você acabou de dar alento para o coração desta jornalista, que o movimento sindical não vai acabar, porque o capitalismo está longe de acabar. E aí, uma última questão, acho que razoavelmente capciosa. Percebo no dia a dia que, quando a gente fala da história do movimento sindical, de todas essas conquistas e essas lutas, muitos jovens percebem que as conquistas são como ali no Getúlio, né? Foram dadas. E aí eu vejo cotidianamente nas atividades do movimento social uma maioria assustadora de pessoas mais velhas, dali da casa dos 5 para frente. O quão é importante que jovens percebam a história do movimento sindical e da luta trabalhadora, e como que todos nós que estamos aqui, todo o nosso telespectador que está assistindo esse bate-papo, pode fazer para que os jovens percebam a importância dessa luta de classe trabalhadora, da classe trabalhadora. Eu acho que Bom, tem um movimento que é o movimento de fazer formação, de promover formação, de tentar trazer os jovens para dentro das organizações, das instituições, e tentar envolver os jovens nas lutas. Mas tem um movimento do próprio processo histórico e dessa conjuntura que essa classe trabalhadora que está fora do movimento sindical, ela pode não se sentir amparada pelo formato das atuais organizações.
porque boa parte da classe trabalhadora precarizada ainda não está constituída em organizações sindicais. Então, tem que existir um caminho dos dois lados. É o sindicato se tornar mais acessível, e o movimento sindical está trabalhando para isso, né, para se reformular, para se repensar. Se tem uma característica, algo que define o movimento sindical, por ser um movimento social de uma duração de muito tempo, essa plasticidade, essa capacidade de se transformar e de se adaptar aos momentos em que ele é vítima de ataques. Então, isso é consciência de classe. É a capacidade da instituição, que é resultado de um processo coletivo, se adaptar às novas realidades. A gente gostaria que fosse mais rápido, porque a nossa vida é curta e a gente quer ver as coisas acontecendo. Mas essas coisas estão acontecendo. E eu acho que assim, o que as pessoas podem fazer, quem está dentro das instituições pode fazer, é tentar tornar essas instituições mais permeáveis àqueles trabalhadores que ainda não estão sendo amparados. E para esses mais jovens que não ainda, se porventura não estão sendo representados pelas organizações sindicais, pelos sindicatos, e querem empenhar a luta, eles vão acabar percebendo, mais cedo ou mais tarde, que não há caminho senão pela institucionalização das lutas. Não é qualquer luta. A luta tem que ser dentro de uma instituição que represente a coletividade, e essa instituição é o sindicato. Maravilha. Samuel, muitíssimo agradecida por essa aula de hoje, em que hoje, dia 29 de outubro, eu estou gravando vários programas que vão ser veiculados nas próximas semanas, e já gravei sobre cesta básica, gravei sobre crise energética, gravei sobre retomada do Brasil, todos temas muito densos. Mas agora me senti mais leve, sabendo que, historicamente, a gente passou por muita luta e tivemos bons resultados em linhas gerais. Ou seja, dá para a gente continuar lutando, mas com um pouquinho de fé. Sim, exatamente. Obrigada de verdade, foi um grande prazer. Até breve. Obrigado, cara. Obrigada a você de casa que ficou com a gente. Eu volto em breve com um novo programa Trabalhador em Foco aqui na TV Petrópolis. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.